Glória a Deus. Todos felizes? Olhe para seu vizinho e diga: você ama o Senhor? Está certo disso? Então o reverencie, atentando para a sua palavra. Tem amém? Olhe para cá, por favor. Queridos, é necessário reverenciarmos o Espírito Santo. Ele está na terra com um propósito. O Espírito Santo está na terra com o propósito de nos instruir, de nos ensinar, de esclarecer, facilitar a palavra. Pergunte para mim, para quê? Para que cresçamos, para que andemos num nível maior de fé, para que andemos num nível maior de amor, para que dessa forma revelemos Jesus. Digo, o Espírito Santo foi enviado com um propósito: me ensinar a andar como Jesus. Dê um aleluia. Dê outro. Este professor maravilhoso, ele, quando a gente sai da igreja, ele não vai embora. Este professor, ele está em nós, para onde a gente for, ele está conosco e nunca jamais vai nos abandonar. Então, nós temos a escola, que é a igreja, temos o professor, que é o Espírito Santo, e temos a Bíblia, não é muito novinho não, que é a cartilha. Agora, o que nós precisamos é o quê? Pergunte para mim o quê? Desejar ser um bom aluno, para que assim possamos passar no vestibular da vida. Tem amém? E assim naquele dia, no arrebatamento, diante dele, face a face, receber os nossos galardões. Então, queridos, é muito importante você atentar para o que você vai ouvir. Não seja apenas um ouvinte. Não ache a palavra de Deus apenas bonita. Ela é bonita, claro. Além de bonita, ela é viva, ela é eficaz. Deus quer que a palavra dele, ou seus ensinamentos, esteja dentro de nós, em nossas mentes. O homem é mau, o homem mente, o homem odeia, o homem é falso, é egoísta, faz o que não deve, porque ele apenas está pondo em prática o que está em sua mente. Mas, queridos, quando a gente conhece a verdade, a gente se liberta disso. Diga: quando eu conheço a verdade, a maldade cai por terra. Diga: a minha mente, cheia da palavra de Deus, andarei em fé, mostrarei tudo isso através do meu corpo. Eu vou apresentá-lo como instrumento de justiça. Assim como Jesus andou, eu vou andar também. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Queridos, Deus quer que nós decidamos andar um estilo de vida diferente. Deus quer que decidamos andar um estilo de vida oposto ao mundo. O mundo é um corre-corre, é uma agonia, é uma ansiedade, é uma falsidade, é um egoísmo, é um ódio, é inveja. Ai, meu Deus do céu, se a gente for olhar, é coisas terríveis, não é? É tudo contrário. Por quê? Porque as informações que chegaram à mente foram informações que levam o homem a isso. Um bebezinho que está nascendo agora, em qualquer lugar deste planeta, quando eu estou falando aqui, ele nem sabe que está nascendo num lugar maldito. Ele nem sabe que está nascendo num lugar avesso ao que Deus sempre quis para o homem. Aí ele vai crescer. Quem concorda? Ele vai crescer. Ele vai, se ele não tiver a palavra de Deus, os pais não ensinaram, ele vai crescer. E ele vai crescer ouvindo o quê? O que é errado. E naturalmente, diga naturalmente, naturalmente este bebê, ele vai crescer. E ao crescer, ele vai andar de acordo com as informações chegadas à sua mente. Ninguém vai ensinar ele a mentir. Ele vai ouvir a mentira e naturalmente ele vai mentir, porque já nasceu no mundo doente, no mundo avesso. Sem falar que o bebê já nasceu de um casal doente. Diga: todo bebê quando nasce, já nasce com defeito. Quem entendeu isso? Nasce com defeito, acabou. Agora, eu quero que vocês entendam, pelo amor de Deus, isso vai ser muito importante para a sua vida com relação a amar o próximo. Muito importante. Isso foi muito importante na minha vida. Me deu isso assim, foi
foi de uma forma gloriosa, caiu como uma luva. Quando eu entendi isso, queridos, quando um ser humano nasce, ele nasce já com defeito. Uns são falsos, mais do que outros, outros egoístas, outros dominadores, outros soberbos, outros fracos, medrosos, outros pedófilos, outros mentirosos, e por aí vai. Se eu for falar aqui, a gente vai amassar, vai varar a noite, a madrugada. Mas tudo isso já nasceu lá atrás. Tudo isso foi na relação entre o pai e a mãe, meu pai e sua mãe. E todos nós temos deficiências. Tudo porque o primeiro casal pecou, foram separados de Deus. Daí então, ao copularem, o espermatozoide do Adão encontra-se com o óvulo de Eva, e ali é gerado um ser. É gerado um ser com características e com personalidade. Só que estes seres, eles têm defeitos, uns mais do que outros. Basta você olhar Caim, basta você olhar Abel. Todos dois já malditos, porque os pais já eram malditos quando eles copularam e nasceram eles. Tem amém aqui? Então o que acontece? Nasceu o quê? Nasceu duas pessoas diferentes. E se você for olhar hoje, não é diferente. Hoje você vê que tem pessoas mais más do que outras, menos más do que outras. Isso é a realidade. Você vê pessoas que mentem facilmente, você vê pessoas que invejam facilmente, você vê já outras pessoas que, mesmo sem ser crente, não amam dinheiro. Eu tenho um amigo de infância que eu ficava impressionado com ele. Eu dizia, o nome dele é Eduardo, eu chamava com ele Dua. Chamava não, chamo. Eu disse, Dua, tem um negócio que eu fico impressionado contigo, bicho. Aí ele dizia, o que é? Mesmo no mundo, viu? O que é? Eu disse, bicho, eu não vejo tu interessado em dinheiro, tu não vive treinando assim, dinheiro, eu vejo tu, tá tudo muito bom para tu. E isso, ele sempre foi assim. E do mundo. Mas essa área nele, ele nunca foi. Aí ele tá tudo bem. Então a gente não precisa ir muito longe, a gente pode ver isso muitas vezes na família, dentro de casa. Você vê diferença nos seus filhos. Sim ou não? Você vê a diferença, é uma realidade, ninguém pode fugir disso não. Agora, onde começou isso? Lá atrás. Quando? Adão e Eva copulando, quando eles copularam, que de 100 milhões de espermatozoides, um entrou. Formou um ser humano com personalidades, características diferentes, doentes, uns mais do que outros. Agora, você está entendendo que este mundo que nós estamos, as pessoas são todas doentes, uns mais do que outras. Tem amém? Agora, você entendendo isso, você quando olhar uma pessoa cheia de bronca, cheia de problema, uma pessoa má, uma pessoa que rouba, uma pessoa que mata, uma pessoa que odeia, que é falsa, aquele que é falso, mas ele não é explícito, mas é falso, todos nós temos isso, uns mais do que outros. Quando você vê isso, pelo amor de Deus, não esqueça dessa mensagem. Todos nós nascemos com defeito, e ninguém pediu para nascer assim. Pergunta ao teu vizinho se ele entendeu. Diga, você entendeu o que ouviu? Você não pediu para nascer assim. Diga, você nasceu assim por causa do pecado. Isso tira um peso da gente muito grande. Tem amém aqui? Sabia que quando isso veio ao meu coração, eu comecei a olhar as pessoas diferentes. Eu comecei a olhar para as pessoas e digo, meu Deus, agora eu estou entendendo, as pessoas estão doentes como eu também estou. Todos nós já nascemos com defeito. E ninguém pediu para nascer assim, foi o pecado. Deus, com a sua infinita misericórdia, sabendo disso, foi que Deus fez. Deus elabora um plano e manda Jesus para pagar a conta nossa, que a gente tem nada a ver. O erro foi de Adão. Dê um aleluia. O erro foi de Adão. O que foi que Deus fez? Deus manda Jesus falar e resolva isso. Ele errou, a geração dele é maldita, mas eu vou mandar você para lá. Você vai pagar a conta deles, vai tomar toda a maldição que entrou neles. Você vai tomar para você, se torne maldito, maldição, vá para o inferno no lugar deles. E ressuscite, deixe comigo, que eu ressuscito você ao terceiro dia. Eita Deus bom, diga que ele não é bom. É maravilhoso, rapaz. O que foi que aconteceu? Foi justamente isso.
Jesus veio puro, justo, verdadeiro, sem nenhum pecado, igual a Adão antes de pecar. Jesus, o segundo Adão. Jesus veio como fiel. O primeiro Adão foi falso, o primeiro Adão não foi fiel. O segundo Adão, como a Bíblia chama Jesus, diz que foi fiel até a morte, morte de cruz. Jesus Cristo foi amante de Deus. Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus se separa de Deus, vai para aquela cruz, toma o meu pecado, do seu, de toda a humanidade, entra nele. Deus dá as costas para Jesus. Jesus passa a ser filho de Satanás. Olha para aí, como nós éramos. Tudo para corrigir um erro lá de trás. Cutuca o teu vizinho e diz: tu estás prestando atenção? Diga: isso vai ser muito importante para a sua vida espiritual. Dê um aleluia. Vai lá, toma o pecado de toda a humanidade. Naquele momento se torna maldito. Deus dá as costas para Jesus. Jesus morre espiritualmente, passa a ser maldito, filho do diabo, porque pegou o meu e o seu pecado. E glória a Deus por isso, porque se Jesus não tivesse feito isso, o que seria de nós? Me diga, o que seria de nós? Jesus pegou o meu defeito e o seu defeito. Diga para seu vizinho, diga: Jesus pegou o meu e o seu defeito. Todos os nossos defeitos, diga. Diga, ele se fez maldição. E como maldito, foi para o inferno, no meio do seu lugar. E a Bíblia diz, Jesus Cristo, antes de ir para o inferno, no meio do seu lugar, ele disse assim: os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque ele cruzou aquele portão para que eu e você, aqueles portões, para que eu e você não cruzasse mais. Você pode dizer: inferno para mim, o meu destino e o seu era esse. Mas Deus, o seu infinito amor, misericórdia, mandou Jesus, seu filho, pelo erro lá de trás, disse: resolva isso. Jesus veio e resolveu e disse: quem acreditar em mim agora é salvo. Não vai mais para o inferno, vai para um novo céu, uma nova terra, uma cidade celestial, onde o piso é de ouro, os portões são de pérola. Você vai viver toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ninguém tem isso de mim mais. Aleluia. Quando essa ficha cai, você diz: Jesus, eu não posso mais olhar para as pessoas como antes. Eu olhava para as pessoas, desprezava. Se chegasse uma pessoa bem vestida, chegasse perto de mim, eu tratava diferente. Tudo bem, como é que vai? Podia até ser um ladrão, mas eu não sabia. Como vem? Tudo bem? Tudo bem? Chegasse uma pessoa mal vestida, já era: diga, quer o quê? Todos nós temos isso. Cutuca com o seu vizinho, diga: temos mesmo. Diga: não adianta. Diga: isso é verdade. Diga: Jesus levou os defeitos, mas nossas almas precisam entender que Ele levou para andar como nós somos justos. Diga: renova a alma, que naturalmente o amor irá se manifestar. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Dê um pisão do diabo. Aleluia. Eu não vou mais olhar para as pessoas julgando, pré-julgando. Se eles têm defeito, eu também tenho. Eu vou correr atrás de uma coisa. Pergunta para mim o quê? Buscar a sabedoria do meu Deus. Eu vou buscar a sabedoria dele. Eu vou me envolver eu vou mergulhar, eu vou buscar, eu vou entender o plano original, eu vou entender o que ele sempre quis para mim, porque eu nasci no lugar doente, nasci com defeito. Agora eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a palavra para ir me consertando aos poucos. Diga ao seu vizinho: a cada culto nós vamos sendo melhorados. Diga: nossas mentes vão sendo renovadas, nós vamos sendo transformados e vamos conhecendo, entendendo a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Diga: ele sempre quis isso. Diga: foi lá atrás Adão que pecou,
Mas Jesus nos trouxe para a posição que Ele sempre quis. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Agora dê outro pisão no diabo. Miserável, você perdeu. Eu não estou aqui fazendo apologia ao diabo, ou melhor, ao pecado. Não. Eu não estou concordando com o erro. Fora disso, longe disso. Eu estou apenas dizendo que todos nós nascemos com defeitos e temos deficiências mesmo. Acabou, tem que assumir isso. Quando a gente começa a assumir isso, Deus diz: agora eu estou vendo humildade. Agora eu vou derramar da minha sabedoria. Porque é normal no homem esconder-se, né? Sim ou não? É normal do homem a justiça própria. Ega e fica: não, eu mesmo não. Você não viu como Adão pecou e Eva? Já foram logo com folhinha de figueira. Já foram logo tampando a nudez. Justiça própria. Foi a mulher que tu me deste. Foi eu não. Foi assim que ele fez? Justiça própria. A gente tem isso mesmo. Cutuca o seu vizinho. Diga a verdade bem. Diga: o pastor está falando é a verdade. Vamos admitir isso. Diga: chega de mentir para os outros e para nós mesmos. Dê um aleluia. É aí onde agora Deus vai operar, meu irmão. Porque agora nós estamos admitindo isso. É aí que a Bíblia vai ficando fácil. É aí que a palavra vai chegando e você vai: meu irmão, que maravilha, que glória. Então, queridos, eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado. Eu estou mostrando que o pecado existe por causa de um erro lá atrás. Também estou mostrando que Jesus já levou o meu e os seus pecados. Mas por que pecamos? Por que ainda mentimos? Por que ainda inveja em nosso meio? Claro, nosso meio, nós sabemos que pela palavra, pelo conhecimento, entendimento, envolvimento da palavra, o orgulho vai diminuindo, a inveja vai diminuindo, a mentira vai diminuindo, a falsidade vai diminuindo, o egoísmo vai diminuindo. Quem concorda? Está disponível, diga: está disponível, dominar a mentira, a inveja, a falsidade. Diga: está disponível eu dominar estes sentimentos. Diga: está disponível eu andar no mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Dê um aleluia. Dê outro. Está disponível andar como Ele. Por quê? Porque os sentimentos carnais que habitam o pecado, ou os sentimentos carnais que ainda habitam, melhor, na nossa carne, nós podemos dominá-los. Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar de novo. Eu gosto de falar isso mesmo, que é para a glória do meu Deus, porque essa palavra ela tem poder de transformar mesmo. Eu era invejoso. Já falei, vou falar de novo. Um colega meu de profissão na época, eu já era crente, mas era muito novinho na fé. Ele passa com um carro novo, e quando eu vejo ele com aquele carro novo, me dá uma dor no peito. Fique rindo não, que você tem disso também. Me dá uma dor no peito. Eu entro e fico lá no escritório. Eu já era crente, hein? Mas eu não tinha essa palavra não. Eu estava buscando. E aí eu digo: como é que pode? Meu irmão, é Inaldo Imóveis. Ele tem imobiliário aqui em Caruaru. Eu disse: como é que pode Inaldo com um carrão desse? Isso não existe não. Olha, que doença triste. Mas aí, queridos, essa palavra, ela transforma. Está escrito para nós renovarmos nossas mentes. E aí não faz esse tempo todo, não faz muito tempo, ele passa aqui nessa avenida, ó. Eu ia saindo da igreja para o gabinete. E ao atravessar a rua, do outro lado, ele passou com um carrão novo, zero. Eu acho que era zero, mas eu sei que importado, um carrão, e ele buzinou. Quando eu olhei, Naldo, eu comecei a rir. Da outra vez, anos atrás, quando ele passou com o carro, eu quase morro. Quando ele passou por aqui com um carro novo, eu comecei a rir. Mas de quê? De alegria. Por quê? Porque esse tipo de sentimento eu dominei. Diga ao seu vizinho, diga: podemos dominar todos os sentimentos carnais. Diga: é uma questão de decisão, de querer aprender e praticar. Tem amém? Maravilha, rapaz. Que maravilha.
era um sentimento que me matava. Mas, queridos, eu aprendi a dominar. Mas espera aí, tem outra coisa. Esse sentimento está em mim. Eu sei, está aqui. Só que tem uma coisa, eu tenho que estar sempre ouvindo. Diga para o seu vizinho, é necessário andar na prática dos princípios. Sempre congregando, lendo, ouvindo, meditando, por consequência falando a palavra de Deus. Diga, se não andar na prática dos princípios, os sentimentos carnais, diga, aflora. Diga, volta a manifestar-se. Diga, depende de você dominar a carne. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Se o pastor Luiz Alves de Lira parar de buscar essa palavrinha, o sentimento está lá dentro, desde lá de trás. Quem entendeu? Desde lá de trás que esse sentimento nojento está em mim. E outros, peraí, não só esse não, só estou dando um exemplo. E outros que nós temos mesmo. Mas por estar ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo com responsabilidade, ouvindo de todo o coração, desejando, porque está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Achar o que? A força, a revelação, a sabedoria. Para quê? Para dominar os sentimentos carnais. Diga para o seu vizinho, diga, de graças a Deus por ter uma igreja aberta toda noite para lhe alimentar. Sentimento eu domino ele, rapaz. E eu e você podemos dominar todos os sentimentos maus. Pastor, e se eu não ouço? Se eu não leio a Bíblia? Se eu não tenho prazer na lei do Senhor? Se eu não medito nela de dia e de noite? Pergunta para mim, o que vai acontecer? Naturalmente outras informações vão estar na sua mente. Que informações? Carnais. E o seu corpo, o meu corpo, o corpo de qualquer um vai obedecer. E os sentimentos anteriores, ou os sentimentos carnais que estão lá, o que é que vai acontecer? Ele vai aflorar. O pedófilo que uma vez recebeu Jesus, a palavra de Deus veio, ele entendeu esse tipo de sentimento nojento que está lá dentro, ele agora domina. Quem está entendendo? Domina mesmo. Agora parou de ouvir, parou de buscar, aflora de novo. Está lá dentro. Maldade está em nós desde lá de trás. Porque quando meu pai e minha mãe deitaram-se, copularam e eu nasci, eles já eram malditos. Você também, desde Adão. Mas em Cristo essa maldição foi quebrada. Agora eu preciso entender, praticar para essa maldição não aflorar. Já percebeu que quando a gente para de buscar a palavra, a gente começa a andar contrário ao que dias atrás, quando estava buscando, não andava, não fazia? Quem concorda? Quando está cheio uma mentira, eita, não, Pai, em nome de Jesus me perdoa. Pai, obrigado, Pai, me ajuda, eu não quero isso na minha vida. Está cheio e mais cheio. E quando vai uma mentira, quando vai acontecer uma coisa, você diz, não vou mentir não, está atrás de mim, Satanás. Não, o que é que você está fazendo? Dominando os sentimentos carnais. É como que o mal está dentro de uma caixinha. Você está tão cheio da palavra que o mal está lá, você está em cima da tampa. Mas quando deixa de buscar, aí a tampa vai se abrindo. E uma mentirinha ali, outra mentirinha acolá. Aí deixa de buscar a palavra, outra mentirinha, mais outra, voltou. Poxa, como é que eu, sabendo de tudo isso, vou odiar meus irmãos agora? Como é que eu vou apontar o dedo para eles? Pergunta ao teu vizinho aí, tu estás entendendo? Diga, jamais devemos apontar os erros dos outros. Porque do mesmo jeito que eles têm uma carne, nós também temos. Hoje eu fiz um programa, Deus nos deu uma palavra na rádio. Quem aqui ouviu? Você ouviu o programa? Ok. E hoje nós fizemos uma enquete. Eu aconselho você que
Procura vir para você crescer, viu? 12h30 na Rádio 102, meio-dia e meia, às 13h30, 1h30 da tarde. Ouça o nosso programa ao vivo. E a madrugada de meia-noite a 4 da manhã. Está lá a gravação, o pastor Décio está dormindo, claro. Mas vocês vão ouvir gravação. Tem amém? Eu não sou de ferro. Eu sei que tem o homem de ferro, mas eu não sou o homem de ferro. Então, hoje, na rádio, fiz uma enquete. E a enquete foi: pode o crente ser possuído por espíritos malignos? Sim ou não? Sim. Muito bem. Claro que pode. Pode sim. Basta o crente, dentro do contexto que vocês estão ouvindo, basta o crente não buscar. O diabo vai bombardear a mente do crente, e o crente vai começar agora a andar como ele quer. Pastor, pode macumba pegar em crente? Depende. Se crente estiver cheio do Espírito Santo, andando com a armadura de Deus, a alma cheia da palavra, pode fazer macumba. Botar fotografia, 500 fotos na boca de um sapo, e não é para o cemitério não. Vai lá nos pés de Satanás no inferno e bota lá assim, toma. Não pega nada. Sabe por que não pega? Porque você está andando em obediência e o sangue de Jesus lhe cobre. Dê um aleluia. Acabou. Faça quantos quiser, vá. Por que isso? Porque o sangue está lhe cobrindo. Está andando na justiça. Pelo contrário, a Bíblia diz: resista a ele. E ele disse: ele foge. Como é que eu resisto? Ele disse: firme na fé. Mas eu tenho que conhecer, eu tenho que renovar minha mente. Eu tenho que renovar minha mente para chegar adiante e não ter mesmo não. Agora, se eu não busco, querido, como é que eu vou ter essa força? Não vou ter nunca. Então, pode um crente ser possuído por espíritos malignos? Muitos pastores, ainda, homens de Deus como nós, não têm essa revelação. E eu já ouvi de muitos: não, crente, crente jamais. O diabo pode fazer com que ele seja possuído, só se não for crente. A Bíblia diz diferente. E eu vou mostrar. A Bíblia diz diferente. É bom que fique claro que se o crente andar na carnalidade, o diabo opera na alma. E se ele não vigiar, primeiro, como é que ele opera na alma? Com opressão. Como é a opressão? A pessoa não busca a palavra, o inimigo faz de tudo para não crescer na palavra, e começa a buscar outras coisas. Daqui a pouco, por não buscar a palavra, fica vulnerável. Sim ou não? Vulnerável. E aí fica fácil agora para o demônio operar na mente dele. E agora o espírito começa a operar na mente dele, e ele começa agora a pecar. E quando ele começa a pecar, dá direito legal, ou a Deus julgar e executar, ou Deus julgar e permitir o diabo executar. Tem amém? E aí essa pessoa também atrai problema para si, onde nem Deus nem o diabo está agindo. É essa pessoa mesmo que está trazendo para si condenação. Tem amém? Porque lá atrás já foi pré-estabelecido: a alma que pecar vai vir consequência. Tem amém? Então, resultado: a partir do momento em que a pessoa começa a andar no pecado, o diabo tem direito legal de bombardear a mente dessa pessoa, se utilizando de pessoas, sonhos, visões e pensamentos. Amém? E de repente essa pessoa começa a ter depressão. É uma operação maligna. É uma operação na mente. Vai ao médico, o médico não entende. E o que ele pode passar é para o corpo. Para espiritual ele não passa nada, que ele não tem. Só quem pode dar o remédio espiritual é uma boa igreja. E o remédio é a palavra de Deus. Então chega lá, o médico diz: bom, toma esse remédio. Aí bota o cara para dormir. O cara dorme, fica quieto numa pegueira, ninguém, mas o bicho está lá. Não saiu não, está na mente. Isso chama-se opressão. Tu é feia, tu é feio, não gosto de tu não, tu é um fraco, tu és uma fraca, fulano é melhor do que tu. E começa o bombardeio. Tu não vai conseguir nada. Olha, fulano conseguiu e tu não conseguiu nada. Fulano não gosta de tu não. Olha, fulano te odeia. E tome bomba, pensamentos da mente. Os demônios tome.
A pessoa fica e ele começa a trabalhar. Isso chama-se opressão. Se a pessoa não aprender a palavra de Deus, isso vai chegar a uma possessão. Já é um estágio, é um estado avançado, é um estado pior. Quem está entendendo? Agora, isso chama-se possessão. Agora a pessoa não cuidou, então de repente começa agora a falar com outras vozes. Que voz? A do demônio que entrou. Aonde? Na mente. Ele começou agora. Vocês sabem muito bem que a alma ou a mente é quem comanda o corpo. Quando o demônio entra na mente de uma pessoa, porque passou de possessão, ou de opressão para possessão, é bom que se diga que isso acontece progressivamente. Ele começa agora a controlar o corpo da pessoa, a voz, e a pessoa perde o domínio. E de repente aquela pessoa agora é escrava de Satanás. Não lembra do que faz, não lembra do que fez. Quem viu agora esse caso em Garanhuns? Você acha que aquilo é o quê? Quando eu olho uma pessoa daquela, eu não tenho ódio dele não. Outros tempos eu tinha. Ele é escravo do sistema. Podia ser eu, podia ser você. Não é verdade, eu estou falando para você. E o crente aqui, que não buscar a palavra, não brinque não. O diabo conhece o homem faz só 6.000 anos. Você não tem sabedoria para ele sem a palavra. Ele opera na mente do crente, leva o crente a fazer coisas que ele diz, como pode, ele faz. Erra crente quando diz, não, eu vou para a igreja, bom demais, estou louvando a Deus. Cuidado, irmão, o bicho só vem para roubar, matar e destruir. Tu cuida de aprender as escrituras, tu cuida de aprender a palavra, porque quando ele vier, ou quando ele vir, ele só vem para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Ele não brinca não. Então tu cuida de aprender, porque ele pode levar qualquer um, opera na carne, opera na alma, começa a operar, começa a possuir, diz, agora você está aqui, ó, na minha mão. E a pessoa perde, vive no pecado, não ama a Bíblia, não busca a palavra, não se submete, acha que pode tudo, e o bicho, eu estou preparando sua cama. Daí, sabe o que acontece? Essa pessoa daqui a pouco está possessa, fazendo o que o bicho quer. E aí o que você ouviu, passou na televisão, isso aí é todo dia, tem todos os dias. Agora viu o que foi que ele disse? Ele disse, eu ouvia vozes mandando eu fazer. Que vozes? Para ele fazer aquilo? O diabo. A mesma voz que diz, tu é feio, tu é feia. Ninguém gosta de tu não. Rapaz, eu cuido de casos, já cuidei de vários, onde chega para mim e diz, pastor, estou sentindo um cheiro de fumo tão grande. Eita, pastor, que cheiro terrível de enxofre. São eles fazendo, ó. E a pessoa está lá de calma, vai crescer que você vai ter força para vencer isso. Tem pessoas que quando se olha no espelho, não vê só ela, vê o bicho aparece. Ontem eu estava falando com um rapaz, tinha um demônio, em que ele estava em casa e de repente ele ligou a televisão sozinho. Aí ele foi desligar, aí uma voz aqui do lado dele disse, não desligue não. Aí ele foi lá e disse, desligou. Aí apareceu na frente dele uma cabeça com fogo, olhou para ele e disse, não desligue. Aí ele desligou. De repente ele sentiu no nariz dele como uma agulha grossa dessa de crochê. Aí o sangue, na hora. E aí leva para o médico. Chega o médico examina e diz, olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo aí. Nada, absolutamente nada. O que foi isso? E o sangue estava lá, espiritual. Conheço pessoas que, nesses 15 anos eu já vi de tudo. Pessoas que tomavam água sanitária, levavam o médico examinava e disse, tem nada não. Espiritual. Agora eles acreditam? Não. Eles só acreditam no natural, não acreditam no mundo espiritual. Só quem entende isso é o mundo espiritual. Só quem entende é quem está envolvido, compromissado com essa palavra. Existe uma guerra invisível que a maioria das pessoas aí fora não sabe. E muito crente nem sonha o que é a guerra espiritual. Nem sonha. Mas quando a gente começa a se envolver com a palavra, começa a entender, Deus começa logo ensinando a gente a amar. Diga para seu vizinho, diga, o segredo de tudo é amar. Diga, e amar é fácil. Diga, é uma questão de decisão.
Diga, quanto mais pratica a palavra, mais o amor se torna visível. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Isso é maravilhoso. Este é o segredo para o demônio vencer o diabo. Quando você chega numa pessoa possessa de demônio, você não tem que olhar a pessoa, você tem que olhar quem está por trás dela. Primeira coisa que você tem que fazer com a pessoa é amá-la. E o demônio que está lá não aguenta o amor. Eu um dia abracei uma pessoa que estava possessa. Eu abracei. E todos vocês sabem que todos nós temos uma unção. O poder de Deus está em nós. E quando nós andamos em obediência, é fogo para o inferno. Abracei. Só ali, ó, o amor fluindo. O demônio foi embora. O amor vence tudo, queridos. Agora, isso que vocês estão aprendendo essa noite, se vocês considerarem, vocês vão amar muito mais. Porque vocês vão olhar para as pessoas e vão ver que elas não têm culpa nenhuma de ter nascido dessa forma. Agora, se não quer buscar Jesus, sabendo que esta palavra transforma, muda, faz mudar, essa pessoa não quer, mesmo assim, você tem que amá-la. Pergunta ao seu vizinho se ele entendeu. Você entendeu? Diga, um pecador, ouvindo a verdade, rejeitando ela, você não deve odiá-la. Você deve amá-la. Diga, assim fez Jesus. Diga, você não deve amar o pecado, mas o pecador você deve amar. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Dê um glória a Deus. Difícil ser crente? Eu não acho. Eu não. Primeiro, este que eu estou falando já derrotado, Satanás, esse que bombardeia a mente, prende, faz as pessoas matar, roubar, faz as pessoas fazer tudo aí que nós sabemos. Esse aí Jesus tirou o poder dele. Diga para seu vizinho, diga, naquela cruz Jesus tomou nossas maldições. Diga, se fez pecado, maldito em meu lugar. E no mesmo momento tirou o poder de Satanás, venceu o diabo. Diga, aniquilou o diabo, destronizou o diabo. Diga, naquela cruz ele resolveu todo o problema da humanidade. Dê um aleluia. Dê outro. Vamos fazer diferente. Bota a palma para Jesus. Diferente agora. É diferente. Bota a palma para ele. Bota a palma para ele. Oh glória! A igreja é a maior autoridade espiritual desta terra. Oh glória! A igreja é a maior autoridade espiritual desta terra. O diabo vem para roubar, matar e destruir, está rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a igreja, quando descobre quem é, o que tem, o que pode, estufa o peito e diz: Satanás miserável, eu sei quem eu sou. Vou me identificar para você, diabo, para você e seus demônios. No momento que eu vou orar, e antes de orar eu digo: Pai, espera aí que eu vou falar aqui com o bicho. Diabo, eu quero que tu saiba que eu sou filho de Deus, tenho meu nome escrito no livro da vida. Eu quero que você saiba que eu sou salvo. A eternidade é na Jerusalém celestial. Quero que você saiba que eu sei que você já foi derrotado. O meu Senhor tirou todo o teu poder, reduziu a nada. Tu foste posto debaixo, tu foste posto debaixo dos meus pés. Porque o Senhor me fez autoridade sobre você, me deu poder através do seu nome, e você é obrigado a me obedecer. Portanto, eu estou me identificando, e eu quero que você saiba que eu não sou qualquer um. Desaparece daqui agora, porque eu vou falar com meu pai. Opressão fora,
Sai! Pai, em nome de Jesus, entra, filhão. Tu estás sabido, hein? Entra. Tu estás sabido. Tu tá andando no poder mesmo, hein? Tu tá lutando contra o inimigo como eu te ensinei. Estás com a minha armadura mesmo, hein? Parabéns que tu estás confiando em mim. Como eu quero que tu ande assim. Diga aí, filhão. Pai, em nome de Jesus, eu estou em tua presença. Sei que o Senhor está me ouvindo. Eu peço ao Senhor sabedoria, pois eu sei que quem tem a sabedoria tem tudo. Abra meus olhos espirituais, me corrija como deve corrigir. Eu só quero uma coisa, eu só quero te servir, Senhor, pois eu sei que aqui é meia hora. E o Senhor vai, continua, filho, eu estou te vendo. Tu está dormindo, eu te vejo. Tu está acordado, eu te vejo. Onde tu estiver, eu estou te vendo. Eu te contemplo. Quantos creem que Ele contempla justos e injustos? Está escrito, acabou. E aí, queridos? E aí, você não é aquele crente fraco. Sou falho, sou um germe, eu sou pó, eu não sou nada. Esse crente tem força para Satanás. A Bíblia diz que devemos andar como Jesus. Você viu Jesus dizer isso? Qual foi o momento que você viu Jesus dizendo que é fraco, que é pó, que é germe, que não é nada? Me mostre a Bíblia, porque não tem não. Aí a Bíblia diz assim: ande como Ele andou. Aí Jesus diz: eu quero que você ame como eu amei. Eita! Hã? Tome meu nome. Para que ele disse: quando você chegar, fale meu nome, que o inferno tem que se curvar. Por que, Senhor? Ele disse que eu derrotei eles. E agora ele disse: creia. E aí, faça. Queridos, nós precisamos entender isso. Não é só com informação, não. Diga para o seu vizinho, diga, informação não muda. Diga, só informação não vai de maneira nenhuma mudar nossas vidas. Diga, informação com entendimento vai fazer com que eu compreenda e ponha em prática. Diga, só assim meu Deus, nosso Pai, é glorificado. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Um crente desse, meu irmão, está tudo certo. Um crente desse não abre uma boca para dizer que é coitadinho, que é gêmeo, que é pó, que não é nada, que é fraco, que só a graça. Não. Um crente desse agora vai andar cheio. Vai ser bombardeado? Vai. Vai ser tentado? Vai. Vai vir tentações? Sim. Porque estamos no mundo e o mundo ainda jaz do maligno. Sim, mas ele opera no mundo, mas você não pertence mais a ele. Mesmo estando nele, diga, eu estou nesse mundo, mas não pertenço mais a ele. Diga, eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. Diga, neste reino eu agora devo reinar. Diga, com a armadura de Deus, as armas divinas, eu vou lutar contra o reino das trevas e vou vencer, porque maior é o que está em mim do que ele. O outro reino, diga, maior é o que está em mim. Eu nasci para vencer. Dê um aleluia. Dê outro. Eu sei que tem outro. Maravilha. Só coisa forte, rapaz. Eu não estou dizendo que nós vamos ser tentados. Vamos sim. Você pode da madrugada vir um sonho ruim de torar. Você pode ter uma visão das trevas. Estamos no mundo. O mundo jaz do maligno. E a Bíblia é clara: ei, tua luta não é contra as pessoas não. Tua luta é contra principados e potestades. Pode acontecer sim de você ter uma visão de demônio. Pode um demônio querer aprontar. Você está no mundo, terreno inimigo, território inimigo, mas você não pertence mais a ele. Você pertence ao reino da luz, um reino de justiça, de paz e de alegria. Meu irmão, pode sim. Quando vi essas coisas aparecer, não sei o que, quando vi uma voz, eu mesmo um dia eu estava lendo um livro falando sobre o nome de Jesus. Eu estava lendo o livro, isso devia ser mais ou menos 1h30 da manhã, 2h, e eu estava lendo, isso faz anos, e de repente uma risada aqui do meu lado. Quá, quá, quá. Aí eu já sabia que era o bicho. Eu digo, bicho, tu não quer que eu leia, né? Sai daqui agora, em nome de Jesus.
Destratei. Porque tem gente que faz misericórdia, Virgem Maria. E aí nisso, aí eu tô lá. Aí eu disse, em nome de Jesus, sai. Aí nisso, a minha cadela, lá embaixo, ela dormindo de uma hora, ela cortou. E tinha lá uma garrafa PET. E ela começou na garagem. Uma zoada triste. Eu digo, ei, é para sair da minha casa. Aqui eu mando. Eu sou autoridade. Em nome de Jesus, sai! A cadelinha foi dormir de novo. E o bicho, sabe o que eles dizem? Eu odeio. Sai! Some daqui, miserável. Nós usamos o quê? As armas espirituais. As mesmas que Jesus usou. O crente que não sabe, se está lá o marido deitado ou a esposa deitada, a cobra, pelo amor de Deus, a cobra. E pior é quando diz, liga para o pastor. Liga para o pastor, nada, rapaz. Você fez discipulado, você vai lá e resolva. Mas é discipulado mal feito. O problema é seu, meu irmão. Vá lá e resolva. Eu tenho irmão aqui que na madrugada já aconteceu coisa desse tipo e lutou, e no outro dia chegou forte que só um tanque de guerra espiritual. Pastor, foi luta, viu? Foi umas 2h30 com bicho. Mas uma coisa eu sei, eu venci. Eu disse, porque você tem a palavra. É porque você tem a palavra. Tá tudo certo. Ninguém aqui está livre disso. Ninguém aqui. Todos nós. Mas o importante é estar preparado. Firme. Para quê? Para resistir ele firme na fé. E aí, ele diz, ele é quem foge. Crente não tem que fugir não. Crente só foge porque ele não conhece, não entende. Ou então entende, conhece e está querendo andar na prática do pecado. Quem está entendendo? Voltando, falei anteriormente sobre a enquete. O diabo, ele pode possuir um crente? Um demônio pode possuir um crente? Pode. Pega aí a Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia em 1 João. Quem está sendo abençoado? Maravilha. Se essa madrugada algum bicho for querer lhe acordar, distrate ele. Olha, o que eu vi esta noite foi o suficiente. Em nome de Jesus, sai daqui. Te vira para o outro lado e vai dormir. Só isso, precisa de... Ai, acorda, mulher, acorda. Nada, rapaz, bota ele para correr e vai dormir, meu irmão. Ajuda aí, meu irmão. O que Jesus fez foi verdade, meu irmão. O que Jesus Cristo fez naquela cruz foi verdade, meu irmão. Toma atitude, meu irmão. Tem um amém? Acaba com esse negócio de ficar choramingando aí, meu irmão. Acredita na Bíblia. Continuando, 1 João capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele, esse aqui é Jesus, que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Vamos metar. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Olha aí o segredo para o maligno não oprimir e possuir. Entendeu? Quem é nascido de Deus não vive na prática. Deixa eu dizer de novo. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que é isso? Vive na prática consciente. Sabe, vive. Aí vive na prática do pecado e vive. Meu irmão, o diabo vai pegando. E essa pessoa daqui a pouco, o que é que acontece? Começa a bombardear. Começa a oprimir, daqui a pouco possuir. Mas quem anda no temor, quem anda na paz, quem anda na justiça, o maligno não toca. Diga, se eu ando em justiça, o maligno não toca. Diga, mas se andar em pecado, infelizmente, o derrotado vai operar. Mas você é sábio, você não vai deixar isso acontecer. Tem amém? Então o crente pode ser possesso de demônio, pode, se ele andar no pecado, se ele andar segundo a carne. Mas se ele andar no fruto do Espírito, se ele andar em justiça, se ele andar na autoridade que Deus deu, se ele andar no temor, na obediência, o maligno não lhe toca. Seu espírito está pronto, a sua alma renovada
Vai ter luta, mas maior que está em você. Foram abençoados.